Oi, gente! Hoje a gente tem aqui no canal, mais uma vez, a presença do pastor Jeff. Gostasse de participar, né, Jeff? Foi muito bom. Meu primeiro vídeo. Fica um pouco nervoso, né? Normal. Olha, mas eu fiquei maravilhado com o feedback. Sim, verdade. Recebi muitas mensagens agradecendo a palavra, pessoas que foram edificadas, tiveram a fé renovada. Isso que é importante, né? Sim. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A Bíblia diz que ela é espírito e vida. Uau. Né? Então ela gera vida em nós quando nós alimentamos ela. Acima de tudo, ela gera isso. Verdade. E, com certeza o efeito sempre vai ser positivo. Porque é a palavra de Deus, né? Verdade. E hoje nós queremos conversar sobre o pensamento. E eu quero começar fazendo essa pergunta para o pastor Jeff. Por que nós devemos cuidar com o que pensamos? Olha, isso é fundamental para termos uma caminhada de sucesso em todas as áreas e aspectos da nossa vida, nos relacionamentos, enfim. Muitos de nós não estamos conscientes quando os nossos pensamentos deslizam por ladeira abaixo em direção ao medo, em direção ao pessimismo, em direção à ansiedade, às preocupações, Rafaela. Então, quando nós nos pegamos, quando nós caímos em si, nós já estamos envolvidos em tudo isso. Uma coisa que é importante é que nós podemos reconhecer quais são os nossos pensamentos por meio de nossas emoções, daquilo que a gente está sentindo. Tente o seguinte, sempre que você começar a sentir-se preocupado, ansioso, com raiva muitas vezes, né? Pare e pergunte a si mesmo, no que eu estou pensando? É fundamental, porque as nossas emoções seguem imediatamente os nossos pensamentos. Se os seus pensamentos forem negativos, as suas emoções serão negativas. Podemos até dizer que pensamentos, Rafaela, são sementes. E quando alimentadas e regadas, elas envolvem as nossas emoções e implicam em uma ação, porque as nossas ações, as nossas atitudes são resultados daquilo que nós alimentamos. Olha só o que Provérbios 4:23 diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Por isso que é muito importante você fazer uma leitura daquilo que você está pensando. Ou podemos dizer, é muito importante você pensar no que você está pensando. É fundamental para toda a trajetória da sua vida. As nossas emoções seguem imediatamente os nossos pensamentos. Pode passar, Rafael, milhões de pensamentos na tua mente durante o dia, mas você tem que filtrar eles, acolher só aquilo que é importante, que vai te edificar, que vai te levar para frente, que vai te dar ânimo, que vai te dar coragem, que vai te dar esperança. E o apóstolo Paulo, ele nos deixa muito claro isso. Ele diz em Filipenses 4:8, por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ele nos dá uma receita aqui de com que a gente tem que nos alimentar. Sim. O que deve ocupar os nossos pensamentos. O que devemos dar crédito nos nossos pensamentos. A mente, ela é a líder ou a precursora de nossas ações. Todas as nossas emoções são resultado dos nossos pensamentos. Se nossos pensamentos podem influenciar no que nos tornaremos, então deve ser prioridade nossa ter pensamentos corretos. Nós precisamos diariamente manter os nossos pensamentos alinhados com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. E é nela que nós temos que meditar, pensar, e é nela que nós temos que nos alimentar. O problema das pessoas estão tão enraizados em padrões de pensamentos que na realidade produzem os problemas que elas enfrentam na sua vida. Por quê? A nossa alma, ela se comunica com o mundo exterior por meio dos 5 sentidos. Geralmente, quando nós estamos passando, enfrentando uma situação difícil, como nós falamos no outro vídeo, Rafael, todo o cenário, ele nos passa uma mensagem. E quando nós passamos a alimentar a mensagem que esse cenário está passando para nós, as nossas emoções vão sentir
o que aquele cenário realmente está dizendo. E muitas vezes ele está dizendo para você que acabou, que terminou, que não tem mais jeito, que é o fim, certo? E você passa a acreditar nisso. E isso é uma mentira. Quando nós substituímos a mentira, podemos dizer assim, que o cenário está nos passando, pela palavra de Deus, é onde a gente encontra esperança. É onde a gente se levanta. É onde a gente percebe, não é o fim. Não, essa não é a última palavra. A última palavra é do Senhor. E isso faz com que você se levante. Algo maravilhoso, Rafaela, que aconteceu, que foi quando eu tive ali a oportunidade de estar com uma pessoa, alguns meses atrás, estar acompanhando ela. Eu estive com ela pela primeira vez, essa pessoa, ele estava com depressão e com pensamento suicida. Totalmente no fundo do poço, como se diz, sem nenhuma força para lutar. Todo o cenário que ele estava enfrentando, realmente, pela ótica humana, era impossível, Rafael, de vencer. E eu ouvi ele por alguns longos minutos. E eu pude estar acompanhando ele e ministrando a vida dele. E Deus fez uma obra extraordinária. Tudo que eu fiz foi compartilhar o amor de Deus, a palavra de Deus com ele. E ele foi tendo esperança novamente, ele foi se alegrando. Hoje ele está completamente transformado. A vida dele mudou. Começou a fazer curso, começou a prosperar, começou a ser abençoado de uma maneira extraordinária. Então, quando eu comecei a compartilhar a palavra de Deus com ele, começou a haver uma limpeza na mente, no coração. Ele passou a alimentar a palavra de esperança, ele passou a querer viver novamente. E à medida que nós nos encontrávamos, nós ia conversando só sobre o amor, a graça de Deus, o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E ele foi começando a alimentar aquilo. E hoje ele é uma outra pessoa. Tudo porque ele mudou o pensamento. Exatamente. A crer de forma correta. De forma correta. Cremos na palavra, a palavra muda, a palavra transforma, o Evangelho transforma. O Evangelho que te traz peso, que te traz condenação, que te traz culpa, não é o Evangelho. O Evangelho te traz uma vida e uma vida em abundância. O Evangelho não quer dizer que você vai ter a ausência de luta, mas vai ter ausência de derrota. Ou seja, você pode passar por quais foram as suas situações, mas a vitória é certa. Porque é Deus, a sua palavra que nos garante. O texto da palavra que nós vamos ler fala exatamente o que aquela pessoa estava vivendo. E Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do versículo 18 ao 20, nos diz assim: não tenho muito tempo de vida e minha esperança no Senhor acabou. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Essa pessoa, ela estava exatamente assim. Ele pensava, eu não tenho muito tempo de vida, porque ele já estava com pensamento suicida e tudo mais. Ele não havia esperança. Ele também falou essas mesmas palavras: a minha esperança no Senhor acabou. E ele diz: eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas é claro, é óbvio, tudo que ele estava pensando, tudo que ele estava alimentando, ele estava se tornando. Se tornando. Entende? Uau, forte. E como que houve a mudança no cenário de Jeremias? No versículo 21 nos diz assim: mas a esperança volta quando penso no seguinte. No que ele começou a pensar? A mesma palavra que ele começou a pensar, que trouxe esperança, que trouxe vida de volta para ele, foi a mesma forma que aconteceu com essa pessoa que a gente estava acompanhando. O que eu ministrei na vida dessa pessoa foi sobre o amor de Deus, bondade de Deus, a misericórdia de Deus. E a mesma forma que aconteceu na vida de Jeremias. Ele falou: mas a esperança volta quando eu penso no seguinte: o amor do Senhor, Deus, não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor.
Deus é tudo que tenho, por isso confio nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Eu quero dizer para você que, indiferente seja o que você fez, o que você cometeu, que Deus quer você próximo dele. Deus ama a sua vida. Jeremias começou a alimentar o amor de Deus, a misericórdia de Deus na sua vida. Ele começou a viver. Deus não veio para te trazer condenação, Deus não veio para te punir, Deus não veio para acabar com a sua vida. Ele veio porque Ele te ama. Quando Jeremias passou a pensar, quando a pessoa que nós estava acompanhando passou a crer na palavra de Deus, no amor de Deus, na bondade de Deus, tudo mudou. Tudo. Aonde? Aqui dentro. O problema da pessoa que eu estava acompanhando ainda continuava. Só que aqui dentro houve toda a mudança que precisava para a pessoa voltar a viver. E que é só gerado pela palavra. Crendo no amor de Deus. Creia no amor de Deus por sua vida. Veja como é importante a maneira como nós pensamos, o que nós alimentamos. É algo tão simples, né? Muito simples, Rafael. Parece até clichê quando eu falo hoje em dia. Mas foi isso que mudou a minha vida, mudou meu entendimento e mudou os resultados. Exatamente. Como você falou, eu comecei a crer certo, eu entendi realmente que a palavra é poderosa e viva para mudar qualquer situação. Qualquer. Há um tempo atrás, na verdade domingo passado, acredito que foi, eu estava vindo do trabalho e no carro eu comecei a ser bombardeada de pensamentos negativos. Todos os dias nós vamos ser bombardeados por pensamentos e nós temos que decidir qual que nós vamos dar crédito, em qual pensamento nós vamos dar crédito, certo? O Paulo falou, né? Isso. E aí, domingo passado, eu vim no carro com problemas que aconteceram no trabalho. Quando eu vi, eu já estava envolvida com todos aqueles pensamentos horríveis e estava desesperada. Comecei a chorar, desesperada, e a clamar a Deus, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí veio esse texto que até, por sinal, tu sempre tem, né, comentado comigo, me instruído e ensinado sobre esse texto de Jeremias. A esperança voltou quando eu comecei a alimentar a minha mente com a palavra de Deus e não com o problema. E aí me deu aquele estalo. Eu parei de chorar na hora. Eu disse, peraí, eu tô totalmente envolvida com os pensamentos errados. Não é isso que a palavra de Deus diz. E aí comecei a voltar o meu pensamento para a palavra e alimentar e a declarar. Então eu comecei a meditar na palavra de Deus, liguei louvores ali, comecei a ser, sabe, alimentada por aqueles louvores que falavam da Bíblia, falavam a verdade da palavra de Deus, que nós não seremos abalados. O louvor até dizia isso, pra ver como Deus fala. Olha, foi uns 3 louvores seguidos falando que nós não seremos abalados. Comecei a declarar aquilo na minha vida e a meditar em segundos, assim, ó. Meu espírito já era outro, meu coração já era outro, eu já estava feliz e cheia de esperança. E eu disse, meu Deus, Jeremias, te entendi completamente. Exato. A gente tem que decidir pensar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é espírito e vida. E realmente causa toda essa mudança, essa transformação. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que essa palavra tenha abençoado você, te edificado de alguma maneira. Obrigada, Jeff, por participar mais uma vez aqui do canal. É um prazer. Espero estar outras vezes aqui. Com certeza, as portas estão abertas agora. Gente, um beijão e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Deus abençoe.